A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de 1 Samuel. Hoje iniciaremos o capítulo 18. No capítulo 17, a gente sabe que Davi matou Golias e começou a ser honrado por Saul. Agora vamos no capítulo 18. E o título é: O que Deus tem com você atrai raiva, inveja. É doloroso, mas é verdade. Porque Saul é rei. Davi matou Golias, mas aí vem o medo, vem a insegurança de perder o reinado. Sabia que Deus ia dar aquele reino para outro, então aí começa toda a dificuldade. Você que é usado ou usada por Deus, você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que pedir a Deus para amar, para perdoar, mas sabendo que você vai atrair inveja e raiva. As pessoas não querem saber que foi Deus que escolheu, não é todas, mas infelizmente tem algumas que dá lugar à carne ou o adversário. Aí vem as consequências. Não é verdade? 18. A amizade de Jonathan para com Davi. Mas Deus é tão bom que sempre coloca um Jonathan na vida de quem está solitário, diante da inveja do que Deus tem com ele ou com ela. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Davi tinha vindo para falar com Saul. Saul já sabia quem era seu pai, sua família, porque Joabe, o general, trouxe ele. E naquele momento, aqui já no capítulo 18, fala que Davi já estava ali no palácio, e quando Jonathan se encontrou com Davi, o amou, mais do que a sua própria alma, o trabalhar de Deus. Porque Deus sabia que lá na frente, Davi ia precisar de alguém. Deus sabe quando coloca as pessoas certas perto de você. Porque quando Saul vinha te atacar, tem a pessoa certa para cuidar de você. E aqui era o filho do próprio rei. Olha que Deus tremendo. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. A partir daquele dia, Davi ficou no palácio. Mas Saul era um homem constante, mas tinha seu filho Jonathan, que amava Davi porque era um homem de caráter, um jovem de caráter. Deus sabe a pessoa certa, portanto não tema. O título é: O que Deus tem com você atrai inveja e raiva atrai, mas tem o Jonathan para te ajudar. Glória a Deus. Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan o amava como a sua própria alma. Veja que coisa linda. Jonathan e Davi fizeram uma aliança de amigos, de servo de Deus, sendo na batalha, sendo soldados guerreiros, porque o Senhor estava naquele negócio. Deus protege, Deus cuida de quem tem raiva e inveja de você. Deus cuida de você. Deus tem um escudo, tem um livramento, tem bênção para a sua vida. Glória a Deus. Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e seu cinto. Veja que até as vestes, Jonathan naquele momento deu a Davi. Eu acredito que Davi estava um pouco despreparado. Não era soldado de guerra, não morava em um palácio. Mas quando Deus dá dupla honra, tem o Jonathan para cuidar de você. Davi tinha acabado de chegar no palácio. Davi não tinha vestes reais, principalmente sendo de soldado. Desculpa que eu estou com uma bala, é por conta da garganta. Mas aí o Senhor providenciou Jonathan para o ajudar até com as vestes. Deus é Deus, irmãos. Descansa, porque Deus tem um Jonathan para cuidar de você nas horas mais necessárias. Quando Ele te botar no lugar de honra, vai ter quem te ajude, quem te honre, mas quem esteja como amigo ou amiga sua, direcionado e mandado por Deus. Aleluia. Saía Davi onde quer que Saul
o enviasse e a conduzisse com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos do servo de Saul. Aqui diz que onde Davi ia, que Saul enviava, ele ia com prudência. Quando Deus te botar num palácio, age com prudência. Fala menos e escuta mais. Seja humilde. Não deixe o poder subir para a sua cabeça, porque a arrogância, a soberba procede à queda. E Davi tinha qualidades de humildade. Davi sabia se comportar. Aqui deixa bem claro que Davi agia com prudência, mesmo o rei o enviando. Isso é um alerta para mim e para você. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, e cantando e dançando com as dufes, com alegria e com instrumento de música. Aqui diz que Davi veio, feriu todos os filisteus. Aí vem essas mulheres cantando e dançando, mas observa, escuta. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Tem aquelas pessoas que não têm prudência. E essas mulheres exaltaram que Saul feriu seus milhares, mas Davi deu 10 milhares. E não tinha muito cabimento, porque o rei era Saul. Mas só que Deus não estava mais com Saul. Deus agora estava com Davi. Porque com Deus não existe título nem honra se não tiver na vontade dele. Se não tiver com santidade no caminho e no altar do Senhor. Infelizmente, Saul a desobedeceu. E Deus não era mais com ele. Aí você já sente as lutas de Davi aí. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Ali, Saul já começou a se irar, com inveja, porque Saul era o rei, mas a exaltação maior foi para Davi. Porque homem e mulher de Deus, onde chega, Deus honra. Mas lembre-se que Davi tem prudência, é o que você tem que ter. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Saul não tinha olhos mais com sinceridade, com amor com Davi. Porque a inveja, a raiva, era que predominava o coração de Saul. Infelizmente, tem pessoas que é assim. Elas não reconhecem que erraram, elas não pedem perdão a Deus, elas não querem pagar o preço da humildade para ter um recomeço com o Senhor, não. Elas querem destruir aquele que Deus é com ele. É muito triste, mas é a verdade. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja que naquele momento Saul estava com o espírito mau da parte do Senhor. Mas Davi já estava com a harpa para cantar para ele, para tocar. Mas a Bíblia diz: porém, na mão uma lança de quem? De Saul. Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Veja que a luta já começou. Mesmo no palácio, morando com o inimigo, e o que é pior, o rei. Mas mesmo no seu lugar, você mora com o inimigo, mas Deus está com você, te protegendo e te dando livramento, do mesmo jeito que Deus era com Davi. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se sentia retirado de Saul. E se tinha retirado de Saul. Saul temia Davi, porque Saul sabia que Deus não era mais com ele. Porém, era com Davi. As pessoas que têm inveja, têm raiva de você, elas sabem que Deus é com você. Mas, infelizmente, dá lugar ao adversário ou à carne. Por isso, Saul desviou de si e pôs por capitão de 1000, e saía a entrava diante do povo. Saul, por temer, por saber que Deus era com ele, honrava ele, mas estava ali perseguindo. Tem pessoas que estão com você, mas lhe honra de lábios, mas se pudesse, se destruía. Mas Deus é Deus, Ele está comigo e com você.
envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Segunda vez nesse capítulo que diz que Davi andava com prudência. Para Davi era fácil de jeito nenhum, mas a prudência faz toda a diferença. Não esqueça disso. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Uma coisa linda, Saul sendo rei, mas tinha receio, porque via a prudência de Davi. E Saul conhecia o Deus de Davi. Tem pessoas que conhecem o teu Deus, tem receio, e Deus dá limite. Aí para terminar hoje diz, porém todo Israel e Judá amava a Davi por quando saía e entrava diante deles. Todo o povo amava a Davi, porque via a graça de Deus em Davi, porque via a prudência de Davi, porque via o caráter de Davi. Independente das perseguições, da raiva, da inveja, continue com seu caráter, com sua prudência, que Deus é com você. Vamos voltar para Jonathan. Jonathan pegou uma amizade linda com Davi, não é verdade? Providência do Senhor. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve se mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E Jonathan era esse amigo mais chegado do que o irmão de Davi. Os irmãos de Davi tinham inveja de Davi, mas o Senhor já tinha providenciado Jonathan. Diante da luta, da inveja, da raiva que tem de você, Deus tem um Jonathan para cuidar de você. Então não esqueça, o que Deus tem com você atrai raiva e inveja, mas também Deus tem um Jonathan para te ajudar. Continua adorando o Senhor, continua na porta, tenha prudência como era Davi e faça a sua parte, porque onde você for, Deus é com você. Amanhã daremos continuidade a esse capítulo 18. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.